Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Alisson, trazendo aqui mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí embaixo, tá certo? Lembrando de ativar as notificações, assim o YouTube reconhece que você tem gostado dos nossos vídeos. Não esquecendo também de deixar o joinha, tá bom? E estar compartilhando o nosso trabalho com seus familiares, com seus amigos também da igreja. E assim, amados, o intuito do nosso canal trazermos lições, comentários acerca das lições de jovens e também adultos trazidos pela CPAD, pela Casa Publicadoras das Assembleias de Deus. Mas estamos com a lição de número 10, terceiro trimestre de 2023 de jovens, que tem por tema Sejam Firmes, o ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Como comentarista nós temos o pastor Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. E quem vos fala é o presbítero Alisson do canal Café e Bíblia, trazendo aqui, amados, mais um vídeo para todos vocês que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí embaixo, tá bom? Lembrando de deixar aquele seu comentário abençoado. Não esquecendo também de se inscrever, amados. Muita gente tem assistido os nossos vídeos e não tem se inscrevido. Então, se inscreve lá, tá certo? Ativa as notificações e também compartilhe o nosso trabalho, tá bom? Assim, quando você compartilha, você está nos ajudando com esse trabalho de explanar, de explicar a palavra do Senhor, de enviar a palavra do Senhor para outras vidas que assim ainda não conhecem. E também o intuito do nosso canal é trazer aqui comentários acerca das lições jovens e adultos. Aqui estamos fazendo aqui do terceiro trimestre de 2023 e hoje estaremos trazendo a lição de jovens, que tem por título da lição Sejam Firmes, o ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então, o tema da nossa lição de número 10, que será ministrado no dia 3 de setembro de 2023, é a segunda carta a Timóteo. Na lição anterior, aprendemos um pouco sobre a primeira carta de Timóteo, e agora dentro dessa segunda carta, a última carta que Paulo ele vai escrever a Timóteo, podemos ver, se for em ordem cronológica da Bíblia, primeiro foi a carta de 1 Timóteo, depois a carta a Tito e por último seria a carta de 2 Timóteo. Mas aqui, de acordo com o comentarista, nos trouxemos a carta de 1 Timóteo e agora a carta de 2 Timóteo. Então, primeiro aqui, Paulo ele escreve a Timóteo como seu filho na fé. Já na segunda carta, aqui no texto principal da lição, iremos ver o seguinte, que Paulo agora ele vai mostrar o afeto mais profundo a Timóteo. Ele vai dizer a Timóteo, meu amado filho. Então Paulo aqui ele vai trazer um afeto mais profundo, um amor mais profundo ao seu filho na fé, Timóteo, aquele jovem a qual Deus assim o levantou para fazer o ID de Cristo, para fazer a obra do Senhor. Então o texto principal está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que diz: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. E nosso resumo da lição está nos dizendo o seguinte: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Então aqui Paulo ele vai orientar tanto a Timóteo como aos demais irmãos obreiros da igreja, demonstrar e se manifestar através da afeição. Que afeição é essa? Através do amor, através do cuidado, através do zelo que Timóteo deveria ter juntamente com seus fiéis, com seus cooperadores. Então aqui o líder
né, deve mostrar o amor, o cuidado, né, por aqueles que estavam ali na obra do Senhor. O interessante é que o texto bíblico da lição está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. E capítulo 3, versículo 1 e 5, a qual nós estaremos lendo aqui para todos vocês. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e também profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, essa carta que Paulo vai escrever, né, a Timóteo, podemos ver aqui que essa carta foi escrita provavelmente no ano 65 a 67, quando Paulo estava preso em Roma, já no finalzinho, né, da sua labuta, né, do seu trabalho com Cristo. Então, quando Paulo escreve a carta a 1 Timóteo, essa carta foi escrita em 65 anos, né? Quando Paulo assim ele escreve. Nesse momento ele estava em viajando tanto pela Macedônia como pela Ásia Menor, né? Então Paulo aí estava percorrendo, né? Paulo ainda estava viajando quando ele escreve a 1 Timóteo. Depois ele também escreve a Tito nesse mesmo período. E quando chega no período de 65 a 67, né, onde Paulo agora já está preso em Roma, ele agora é um preso romano, já está no finalzinho da sua carreira, né, alguns comentaristas, né, estudiosos da Bíblia Sagrada e também algumas traduções vão dizer que essa prisão a qual Paulo estava era chamada de prisão lamertina. Então, que prisão era essa, irmãos? Essa prisão era uma prisão subterrânea, né? Era uma prisão escura e também uma prisão fria. Então, essa prisão estava abaixo, né? No subsolo. Então, ela era chamada de prisão lamertina. Então, provavelmente, né, alguns estudiosos vão dizer que Paulo ficou há cerca de 2 anos, né, que tenha sido preso novamente. E aí, já no finalzinho da sua carreira, Paulo vai escrever essa carta. Então, a primeira diferença que nós vemos aqui, né, no contexto, na primeira carta, né, onde Paulo vai chamar Timóteo de verdadeiro filho, já na segunda carta, como nós falamos aqui, Paulo vai chamar Timóteo de amado filho, né, com um afeto mais profundo. Paulo agora ele vai estar falando com Timóteo. Então aqui, o que é que Paulo vai trazer para nós através dessa epístola, né, através de 2 Timóteo? Paulo aqui ele vai dar um exemplo, né, de inspiração, de relacionamento, ou de nós relacionarmos com os nossos líderes. Paulo vai instruir a Timóteo, vai instruir todos os líderes que haviam ali, como eles deveriam se comportar com os seus líderes, tanto com amor, com respeito, né, e assim abençoando os seus líderes, tratando os seus irmãos em Cristo, né, tanto os seus líderes como os cooperadores, tratando assim com amor. Então, queridos, dentro dessa
dessa conotação bíblica, né, dentro desse texto, né, o comentarista ele vai dizer o seguinte, que o professor ou a professora peça que um aluno ou uma aluna leia em voz alta 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E em seguida explique aos alunos que foi o segundo aprisionamento de Paulo, né, como eu falei aqui, onde foi bem mais rigoroso que a prisão domiciliar quando ele veio a Roma pela primeira vez. Então está lá em Atos 28, 30 e 31. Então nós sabemos que a primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar, né, logo quando ele veio a Roma, mas essa segunda prisão, né, foi mais atenuante, né, foi mais agravante, onde ali ela foi mais rigorosa. E Paulo agora é colocado dentro dessa prisão chamada de Labertino, uma prisão fria, subterrânea, é uma prisão escura, onde ele fica ali isolado. Então nós vemos aqui que alguns de seus amigos o abandonaram nesta ocasião. Aí vai dizer aqui que Onesíforo não se envergonhou das cadeias de Paulo. Vai dizer aqui que ele o procurou, veio até a prisão e serviu o apóstolo. Está lá em 2 Timóteo 1, 13 ao 18. Onesíforo, era um exemplo de fidelidade, em contraste com aqueles que tinham abandonado Paulo. Então, esse servo do Senhor, né, ele faz diferente dos demais. Ele não abandona Paulo, mesmo Paulo estando na prisão, ele demonstra aqui um exemplo de fidelidade, né, com Deus e com o servo do Senhor, com o líder a qual o constituiu. Então ele foi até lá, visitou a Paulo, né, foi até a prisão e não se vergonhou, porque Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Até se você quiser entender um pouco, né, sobre o que Paulo passou, nós falamos com mais detalhe na lição de número 10, lição de adultos, né? Você vai estar aí na sua playlist, você pode estar assistindo também essa lição, tá bom? Então vejamos aqui que o versículo 18 do capítulo 1 é uma expressão do desejo de Paulo de que Onesíforo persevere, prosseguindo em fidelidade e não deixando se afastar pelos falsos caminhos. Então, Paulo assim orienta, né, que ele persevere na sã doutrina, naquilo que ele aprendeu, né, naquilo que ele foi ensinado, para que ele viesse continuar prosseguindo com a palavra do Senhor, prosseguindo em fidelidade a Deus, né, e se afastando dos falsos caminhos, dos falsos profetas, né, das falsas doutrinas e dos falsos caminhos. Então esse texto é muito interessante, essa lição está muito interessante. Então, amados, podemos ver aqui o seguinte, que objetivos da lição, primeiro, é mostrar a firmeza na fé de Paulo, né? Primeiro subtópico, apóstolo até o fim. Segundo subtópico, a promessa da vida. E terceiro, conservando a esperança. Já o segundo tópico vai falar de compreender porque Paulo tinha Timóteo como um filho na fé. O primeiro subtópico vai falar sobre um tom mais especial. O segundo, fortifica-te na graça. E o terceiro, sofre, pois, comigo. E o terceiro e último tópico vai falar em saber que vivemos tempos trabalhosos, né? Os dias atuais, né? Os últimos tempos. O primeiro subtópico vai falar sobre os últimos dias. Segundo subtópico, haverá homens. E terceiro subtópico, destes afaste-te. Então a introdução da lição nos diz o seguinte: vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes desta, né, como eu falei logo no início. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem, como consta da sequência bíblica. Nesta lição abordaremos a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte, né? Já estava próximo do fim, né, da sua carreira. Por isso que Paulo vai dizer que combateu o bom combate, né? Acabou a carreira e guardou a fé. Se o texto tem um tom mais pessoal, diferente da primeira carta,
em que transmitiu ensinos relacionados à vida da igreja. O velho apóstolo manifesta sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que está lhe passando a tocha ministerial. Então é dentro deste período, deste momento, onde Paulo ali estava alguns estudiosos vão dizer que estavam a cerca de 62 anos de idade, né? E quando ele escreve essa segunda carta e última carta a Timóteo, né? A tradução vai dizer que Paulo já estava próximo do fim e ali ele estava passando, quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, vai falar acerca de Paulo estar passando essa tocha ministerial para Timóteo, seu filho na fé. Então, irmãos, o primeiro tópico vai falar sobre a firmeza de Paulo, como já mencionamos aqui. Então, o primeiro subtópico vai falar apóstolo até o fim. Né? Estaremos aqui trazendo alguns tópicos, pois até porque esta lição ela entra em um conjunto com a lição que nós vimos anteriormente, na lição de adultos, como eu falei aqui, falando acerca do sofrimento também que Paulo passou. Então o apóstolo até o fim vai nos dizer o seguinte: das 13 cartas de autoria de Paulo, da autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é a última delas. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério, com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Mesmo preso e tratado como um criminoso, ele se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo. Podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Então, trazendo aqui um resumo desse primeiro subtópico, Paulo aqui, ele mesmo sendo preso, mesmo estando aprisionado em uma prisão mais severa, o que é que o texto vai nos trazer? É que mesmo ele estando ali, em dificuldade, já ter passado por vários açoites, por naufrágios, por perseguições, por calúnias, por difamações, passado assim na beira da morte, Deus lhe livrando várias vezes. Paulo, quando ele chega no final da sua caminhada, ele já percebe que está chegando o fim da sua caminhada. Mas a Bíblia vai dizer que ele ainda se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, até o final, ele demonstrou firmeza. Ele se demonstrou firme na fé e na palavra do Senhor. Então, seu ministério foi até o fim, mesmo sendo preso, mesmo chegando à sua morte, Paulo ali não negou o nome do Senhor. E nós sabemos que Paulo assim foi decapitado. Paulo não poderia ser morto com a morte de cruz, porque também ele tinha sua cidadania romana, e essa cidadania podemos dizer assim, não deixava que ele fosse preso e morrido em morte de cruz, ser crucificado. Então ali Paulo foi depois decapitado, onde aquele rei chamado Nero, um rei muito mau, e aqui depois nós iremos trazer algo sobre ele, tá certo? Então, resumindo aqui, Paulo jamais pôs o seu interesse em negócio. Podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo. Aliás, ele estava preso por ordem de Nero, que governou Roma entre 54 a 68. Então, quem era esse rei? Nero reinou na época quando tinha aproximadamente 17 anos de idade, quando ele começou a reinar. E aqui o texto vai dizer que ele começa a reinar em Roma entre os anos de 54 a 68 depois de Cristo. Então ali o que é que Nero faz? Pois nós sabemos que Nero era um imperador sanguinário, era um homem mau. E o que é que acontece? Ele incendeia a cidade de Roma. E nesse momento, a partir de 64 em diante, ele reinou até 68 depois de Cristo, mas em 64 depois de Cristo, ali neste momento ele incendeia a cidade e aí começa a perseguição
aos cristãos. É uma grande perseguição onde todos os cristãos irão sofrer na mão desse grande imperador, incluindo aqui também Paulo, né? Incluindo também a Timóteo, incluindo também a Tito. Então, todos eles, irmãos, nós vemos que esse imperador sanguinário, né, que contudo pôs a culpa nos cristãos, quando ele incendiou a cidade de Roma, né, o mundo estava em uma grande agitação. Então é aí que ele aproveita para perseguir, né, os cristãos e até chegar a vez do apóstolo Paulo. Então vejamos aqui o segundo subtópico, a promessa da vida, a firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício de seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico, as últimas coisas, de sua conversão e chamado. O que nutria o apóstolo e o fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Podemos ver isso em 2 Timóteo 11. Essa vida, 2 Timóteo 1:1. Essa vida em Cristo tem um caráter presente, mas tem acima de tudo o caráter futuro da eternidade. 1 Timóteo 4:8. Então, como Paulo já havia dito aos Coríntios, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que é que nós podemos comentar a respeito desse contexto, né? A promessa da vida. Paulo sabia que tudo que ele passava aqui nessa terra, tudo que ele passou, né? Como nós comentamos na lição anterior, na lição de adultos, lição número 10, podemos ver o seguinte, que Paulo ele vai chamar a sua tribulação de leve e momentânea. Ele vai dizer que essa tribulação a qual ele passara, né, não se comparava com a glória que havia de vir, com a glória, né, que era uma glória muito excelente, que é a vida eterna, que é a nossa vida com Cristo nas mansões celestiais. Então aqui Paulo ele vai destacar o seguinte, que a promessa da vida que está em Cristo Jesus, né, é algo muito maior, muito além. Então as provas que eles passaram, as provas que Paulo passou, né, nada disso poderia tirar ele da presença do Senhor. E olha que ele passou por açoites, né, como eu falei, por naufrágios, por perseguições, até ser levado à morte, até ser decapitado. Mas ele assim não abriu mão, né, do Evangelho, não abriu mão da palavra do Senhor. Terceiro subtópico, conservando a esperança. Paulo nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. E Timóteo 6,12. Uma vida além dessa passageira realidade é terrena. Então não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus seja sufocada por nada. Então Paulo vai falar o seguinte, que nos últimos tempos, né, nós devemos conservar a nossa esperança, conservar a sã doutrina, porque nós sabemos, né, que para onde nós iremos, aonde nós iremos morar com Cristo, habitaremos em uma mansão celestial, onde lá a traça não pode nos corromper, estaremos em um lugar incorruptível, em um corpo glorioso, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza. Então Paulo vai dizer, devemos conservar, né, essa esperança, devemos ter esperança nessa vida com Cristo, nessa vida eterna a qual o Senhor nos prometeu. E ele alerta o seguinte, que a vida aqui nesta terra é uma vida passageira, é uma vida momentânea. Não vale a pena trocar, né, a presença de Deus, a nossa salvação, por coisas banais aqui neste mundo. Então, para finalizarmos aqui, nós vemos o seguinte, né, finalizando aqui o terceiro subtópico, iremos entrar aqui no segundo tópico que vai falar sobre o amado filho de Timóteo, né, o amado filho Timóteo, a qual Paulo
ele vai chamar assim Timóteo com um afeto mais profundo. Então vejamos aqui o primeiro subtópico, um tom mais pessoal. Então na primeira carta, Paulo dirige-se a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho, como eu mencionei aqui anteriormente. Já nessa segunda carta, Paulo vai chamar Timóteo de meu verdadeiro filho, de amado filho. Primeiro ele chama Timóteo de meu verdadeiro filho na fé, e nessa segunda carta ele vai chamar Timóteo de amado filho, e ali revelando um tratamento mais profundo, não só de filho da fé, mas de um amado filho, a qual Paulo confiou, a qual Paulo ali lhe instruiu, e foi um dos seus principais cooperadores. Então, neste momento, o difícil momento que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Então, Paulo ali lembrou do seu filho na fé. Lembranças ficaram de Timóteo. E ali, mesmo ele passando por diversidades, dificuldades, mesmo sendo preso, ele lembra não só de Timóteo, mas de todos aqueles que estavam ali servindo ao Deus de Israel. Então, ele vai lembrar aqui fielmente do seu cooperador. Segundo subtópico, fortifica-te na graça. Por que Paulo vai falar isso? Outra característica específica dessa segunda carta é a emissão de claros sinais de Paulo estar passando a tocha ministerial para Timóteo. Olha o que ele vai dizer para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, se fortalece, pede a Deus força, que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, que sejam verdadeiros, para também ensinarem os outros. Está lá em 2 Timóteo 2, 1 e 2. Então, o que é que essa palavra fortifica-te quer dizer? Quando Paulo vai falar que fortifica-te, no grego se pronuncia dinamou, que quer dizer crescer em força, ou continue a se fortificar. Já no grego charis, quer dizer graça, é favor imerecido, onde Paulo vai dizer, com a ajuda de Deus, sempre fortalecido pela graça divina. Então Paulo ele vai orientar a Timóteo, olha Timóteo, meu filho, fortalece-te na graça, fortalece em Cristo Jesus, peça a Deus força, continue se fortificando, continue orando, continue buscando, continue lendo a palavra do Senhor. E isso serve para nós nos dias atuais, que nós continuamos crescendo na graça, crescendo na presença do Senhor, não só na graça, mas também no conhecimento, e pedindo a Deus força para que nós venhamos cada dia mais caminhar em sua presença. Então, Paulo aqui ele vai ter a consciência plena do quanto a graça de Deus era imprescindível para uma vida cristã vitoriosa e um exercício de um ministério eficaz. Então, era preciso ter a presença do Senhor para que o seu ministério, a sua vida cristã fosse vitoriosa. Era preciso ter essa graça, esse favor imerecido. Terceiro subtópico, sofre, pois, comigo. Aqui também Paulo ele vai dizer o seguinte, que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer, olha, podemos ver que a vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Então todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, serão humilhados, serão perseguidos, serão maltratados, serão, podemos assim dizer, xingados, sofrerão perseguições, sofrerão calúnias por amor do meu nome, sofrerão açoites, serão ignorados, passará por diversas adversidades, mas ele vai dizer, sofre, pois, comigo, Timóteo. Então nós devemos, amados, saber de uma coisa, como o Senhor falou
na sua palavra, né? Que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Cristo ele venceu o mundo, nós também venceremos em Cristo Jesus. Então, queridos, terceiro e último tópico, né? Essa lição, podemos assim trazer uma reflexão, né, mais rápida, por conta que o texto já em si já nos traz, né, uma observação bem, podemos dizer assim, podemos observar dentro desse texto, né, o que Paulo passou. Está bem claro, né, o seu sofrimento, o que ele disse para Timóteo, o que aconteceu com ele ali dentro daquela prisão. E por último ele vai falar sobre os tempos trabalhosos. O primeiro subtópico vai falar sobre os últimos dias. Ele vai alertar tanto a Timóteo como a nós cristãos, que aqui no Novo Testamento aparece a palavra últimos dias, dizendo o seguinte: são últimos dias, aparece no Novo Testamento como a era cristã na sua totalidade. Em Atos 2:17, Pedro cita os últimos dias como a era da igreja, já presente nos dias de Pentecostes. Quer dizer, Paulo aqui, também Pedro, vai nos orientar que já estamos chegando ao fim. Os dias estão sendo abreviados, os dias estão próximos, a vinda do Senhor está próxima. E a qualquer momento poderemos reinar com Ele lá nas mansões celestiais. A qualquer momento a igreja de Cristo será arrebatada. A qualquer momento nós não estaremos mais aqui nessa terra. Segundo, ele vai dizer o seguinte: haverá homens. A falência do corpo começa com a degeneração das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma consequência da perversão pessoal. Então, Paulo aqui ele vai apontar algumas características, falando acerca do materialismo, aquelas pessoas que se deixavam ser levadas pelo desejo da carne, pessoas amantes de si mesmo, avarentos, arrogantes, presunçosos, soberbos, desobedientes, andando em rebeldia, sendo rebelde a pai e mãe, sendo rebelde ao Senhor, vivendo uma vida de ingratidão, uma vida de profanação, também desprezando aqui os valores familiares, então sem afeto nenhum natural. Então é o que nós estamos vivendo nos dias atuais, e nós vemos que tem muita gente vivendo dessa forma, e nós sabemos que tudo isso é a volta de Cristo. Então Paulo ele vai orientar, Paulo ele vai abrir os olhos da igreja e orientar que nós estamos vivendo em uma cidade, em uma sociedade muito corrompida, e que o papel da igreja continua sendo o mesmo. Qual é o papel da igreja? É pregar o evangelho. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o nosso intuito, o nosso objetivo, o nosso, a nossa, podemos dizer assim, a nossa missão é pregar a palavra do Senhor, seja tempo ou fora de tempo, mas nós devemos continuar pregando a palavra da verdade. E por último, para encerrarmos, terceiro subtópico vai falar sobre destes afaste-se. De quem é que Paulo está falando? Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo trata contudo daqueles que buscam encobrir suas iniquidades, com uma aparência de piedade. É um falso religioso, um falso crente, um falso mestre. Então, Paulo nos orienta a nós se afastarmos dessas pessoas, dessas pessoas que vivem nessa falsa cristandade, nessa falsa fidelidade a Cristo. Então, nós vemos aqui
que uma religiosidade falsa, na qual fala-se em Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos. Então o que é que essa pessoa está fazendo? Ela está sendo hipócrita, está vivendo uma vida de hipocrisia, que dizendo que ama o Evangelho, que prega o Evangelho, mas está vivendo totalmente o oposto. Então são esses tipos de pessoas que Paulo vai orientar, tanto a Timóteo, como a nós, cristãos nos dias atuais, que nós devemos se afastar. Então, por último aqui, a conclusão vai nos dizer o seguinte: a missão de Timóteo já não era fácil e se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo de sua morte, Paulo precisava conscientizar seu jovem cooperador, Timóteo, da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Então essa carta, ele orienta a Timóteo como ele deveria se portar, como ele deveria agir diante das adversidades e dessas pessoas que assim eram perversas. Então, assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Então, que Deus abençoe a todos. Fizemos aqui um simples comentário, uma síntese dessa lição de número 10, falando acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Amém.